Direto de São Paulo, está começando mais um Content Podcast. Eu sou seu host, Pedro Mendonça. Seja muito bem-vindo. Antes de começar, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha para algum amigo. Com certeza isso vai ajudar muito o nosso crescimento. Hoje meu convidado é muito especial. Ele é economista e professor. Senhoras e senhores, Marcos Sintra. Professor, muito obrigado pela presença. Pedro, prazer é meu estar com você e todos aí que estão nos assistindo. É sempre uma alegria poder conversar com gente inteligente e sobre temas importantes. Obrigado pelo inteligente, professor. O senhor é um dos idealizadores do IVA e a gente recentemente teve a reforma tributária na Câmara. Eu queria que o senhor desse um panorama de como que ficou essa reforma, se é parecida ou igual, ou enfim, como que ficou a reforma dentro da Câmara e se precisa de melhorias ou não. Olha, Pedro, aí essa é uma pergunta que vai provavelmente ter uma longa resposta. A Vamos lá. minha, a minha proposta original, é que inclusive me trouxe até uma certa visibilidade na questão tributária, a minha proposta do imposto único, né? Sim. E a proposta do imposto único, ela é um pouco diferente, aliás, é bem diferente daquilo que está sendo feito agora na reforma tributária. Inclusive, eu mesmo tenho sido muito crítico da atual reforma, na medida em que ela se diferenciou daquilo que eu havia proposto. O que é o imposto único? O imposto único era uma proposta que, em parte, foi acatada nessa reforma tributária, que é juntar vários impostos em um, ou pelo menos em poucos tributos, para simplificar, para melhorar, para baixar o custo de compliance, o custo de atendimento das obrigações acessórias, e com isso racionalizar, não é, o nosso sistema, que era muito complexo e era tido como um dos piores do mundo. A ideia de juntar tributos, ela acabou sendo acatada nessa reforma tributária que criou o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. A diferença que existe entre o imposto único e o IVA que está sendo proposto é o seguinte: ambos estamos propondo um imposto único, ambas propostas. Só que o meu imposto único seria um imposto sobre a movimentação financeira e não sobre o valor agregado, como é a atual reforma tributária. Então, essa é uma diferença fundamental, mas, digamos, o princípio, né, da busca da simplificação, da redução do número de impostos está sempre presente nessas duas propostas. O que eu questiono muito é se, dada a complexidade do nosso país, nós temos uma federação muito complexa, onde não só os estados são entes federados, mas os municípios também têm competências constitucionais autônomas específicas. Se, dada essa complexidade da nossa Constituição ou da nossa federação, se o modelo que está sendo proposto realmente simplifica. E eu acredito que estamos quase caminhando na direção de trocar seis por meia dúzia, ou seja, de trocarmos um sistema complexo, que certamente é diferente do modelo que está sendo proposto agora, mas cujas exigências políticas são tão amplas, dada a heterogeneidade do país, que acabou ficando igualmente complexo. Basta dizer que a Lei Complementar 214, que é a que regulamenta esse imposto, tem mais de 500 artigos. E a lei complementar que vai regular a administração desse imposto, que é a Lei Complementar 168, que está sendo discutida no Senado agora, são outros 500 artigos. Então, veja, nós acabamos criando um sistema pelas exigências do nosso país, pela complexidade inerente que nós temos no país, e para atender a todos os interesses estabelecidos, acabamos gerando uma coisa que não é aquilo que nós imaginávamos na proposta do imposto único. Por quê? A proposta do imposto único era a unificação dos tributos sobre
com base num tributo extremamente simples, que é a movimentação financeira, que é aquele tributo que nós já tivemos no passado, onde cada pagamento implica um recolhimento automático. Esta característica de simplicidade, automaticidade, universalidade do imposto sobre movimentação financeira não existe no imposto sobre valor agregado. Daí as diferenças entre os dois modelos. De modo que quando você pergunta como é que eu estou vendo a reforma, eu acho que é uma reforma importante, é uma reforma que tem, evidentemente, um objetivo nobre de simplificar o nosso sistema, mas a nossa realidade está mostrando que nós vamos ter que batalhar muito para criar um sistema tributário que seja muito melhor do que aquele que nós temos. O período de transição, Pedro, é longo, são 10 anos, então nós vamos ter tempo para fazer várias adaptações, ajustes. A ficha está caindo, né? Os vários setores empresariais estão percebendo que a coisa é um pouco mais complicada do que parecia, estão agora começando a se preocupar, querendo entender melhor o que é a reforma tributária, de modo que eu acho que ela é importante e precisava acontecer, mas não vai ser aquela maravilha, aquele mar de tranquilidade que o governo vendeu à sociedade. Pelo contrário, nós vamos ter que batalhar muito para reconstruir um sistema tributário simples, eficiente e que combata, Pedro, para mim, o principal problema do nosso sistema tributário, que é a evasão. Porque o grande problema que nós temos é que nenhum sistema tributário convencional alcança 30% do PIB brasileiro. Que 30% é esse? O sonegador, aquele que faz planejamento tributário e, sobretudo, a informalidade e agora o crime organizado. O crime organizado está se tornando no Brasil um setor extremamente importante. Eles controlam setores econômicos inteiros e esses não são alcançados pelos tributos convencionais, como esse IVA que está sendo criado, esse Imposto sobre Valor Agregado. Portanto, a grande diferença entre esse modelo e o meu modelo é que o meu imposto único, por ser um tributo sobre o pagamento, ele é universal e distribui melhor a carga tributária sobre este segmento da sociedade que continua na informalidade, na sonegação, no crime organizado e que vão continuar não pagando o imposto. Seja o imposto ruim que nós temos hoje, seja o imposto bom que nós vamos ter daqui para frente. Eles estão fora. Esses sistemas convencionais não alcançam esses setores. Essa é a grande diferença entre a minha proposta do imposto único e a proposta do IVA, do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado, que nós estamos implantando agora. E como que a gente poderia combater essa evasão que o senhor falou, que é praticamente 30% do valor? Olha, essa é exatamente o ponto que eu estou querendo transmitir à sociedade brasileira. Nós não podemos jogar o bebê junto com a água suja do banho, jogar fora junto com a água suja do banho. A reforma tributária está feita, ela existe, é uma realidade, mas ela peca por esse lado, ela não alcança esse segmento da economia que é o segmento informal, é a economia subterrânea, que pega 30% do PIB. Como é que a gente pode aproveitar esse modelo e, ao mesmo tempo, ampliar a tributação sobre a economia subterrânea? A minha proposta é que este IVA, a Lei Complementar 214, a Emenda Constitucional 132, que nós estamos implantando agora, seja complementada com uma reforma previdenciária. Por quê? Uma grande parte dos nossos impostos existem para financiar a Previdência.
Então, se nós, ao menos esses impostos que financiam a Previdência, forem alterados para utilizarem como base de arrecadação um imposto sobre movimentação financeira, nós já estaremos ampliando o universo tributário brasileiro e incorporando dentro do universo tributário esse setor que está fora hoje, que está na economia subterrânea. Então, a pergunta é muito pertinente. O que eu tenho tentado convencer a sociedade, e tenho mandado essa mensagem, inclusive, para o governo, infelizmente, a comunicação nem sempre é assim tão ágil como a gente gostaria, é que esta reforma tributária fosse complementada com a reforma da Previdência, não da Previdência em si, mas dos mecanismos de financiamento da Previdência. E aí nós teríamos alterações tributárias que poderiam aproveitar o imposto sobre movimentação financeira paralelamente, complementarmente à tributação do IVA, que já está sendo colocada em prática desde o começo desse ano. Essa seria digamos, o mecanismo para nós irmos melhorando a atual reforma e, quem sabe, trazendo para ela, complementando esta reforma com alguns itens que poderiam melhorar o nosso sistema tributário. Dentre eles, o combate à economia informal. Porque, veja, a carga tributária brasileira hoje, Pedro, é 34% do PIB. Só que esses 34% não são pagos por 100% da sociedade, mas só por 60% ou 70% da sociedade. Então fala, olha, a carga tributária já é alta globalmente, mas para quem paga imposto é absurdamente alta, porque os 30% do PIB recaem só sobre 60% do PIB ou 70% do PIB, que é a economia formal. Então, aí nós vemos como a carga tributária se torna cada vez mais insuportável para os setores formais da economia, as grandes empresas que não vão se meter em sonegação, em planejamento tributário, nem nada. Quer dizer, então a carga tributária é muito alta para quem paga imposto e zero para quem está na informalidade e na economia informal. Nós precisamos corrigir isso, e acho que essa sugestão que eu venho fazendo caminha nessa direção. Certo. Foi aprovado no governo Bolsonaro a reforma da Previdência. O senhor disse que tem que ter um complemento nessa reforma. Como que seria esse complemento? Ótima pergunta também. Veja, a reforma tributária que foi feita no governo Bolsonaro foi feita também no governo Fernando Henrique. Ela não é uma reforma do financiamento da reforma tributária. Foi uma reforma que altera os benefícios, a forma como a Previdência é distribuída entre os seus pensionistas e aposentados. Então, veja, ela mexe em tempo de aposentadoria, ela mexe em quanto tempo você precisa contribuir para antes de arrecadar, ela mexe na questão do BPC, enfim, ela mexe no lado dos benefícios. O que eu estou propondo é que a reforma tributária seja feita no lado do financiamento da reforma. Por quê? Da Previdência. A Previdência tem um déficit anual de 400 bilhões de reais. Ela arrecada por ano, com todos os impostos que existem para financiar a Previdência, quase 1 trilhão. E mesmo assim ainda tem mais 400 bilhões de déficit. Então, veja, o problema não é resolver o déficit da Previdência cortando benefício. Chega um ponto onde o trabalhador não aguenta mais, ele já está tendo que trabalhar mais, contribuindo mais, tendo benefícios reduzidos, tendo um pente fino muito mais rigoroso nos benefícios que recebe. Isso tem um limite. Logicamente, existem abusos, tem que ser corrigido. O grande problema é o seguinte: nós optamos na Constituinte de 88 por um estado de bem-estar social, onde a previdência é universal, onde a previdência é garantida a todos os cidadãos, e para isso
nós não temos os mecanismos adequados de financiamento. O que eu estou propondo é que a reforma não mexa mais nos benefícios que já estão muito restritos, mas que melhore a arrecadação para trazer equilíbrio para o sistema. E de onde pode sair esse dinheiro, esses 400 bilhões, para equilibrar essas contas? É exatamente o ponto que eu estou querendo transmitir. Eu acho que nós precisamos eliminar os impostos que financiam a Previdência hoje. Quais são? Os que incidem sobre o trabalho. Quem paga a Previdência, majoritariamente o trabalhador e o empregador, que tem uma carga tributária altíssima, e isso não está sendo suficiente, isso está gerando um déficit. Então, nós temos que desonerar a folha de pagamentos, o que, aliás, é justo. Não faz sentido um trabalhador ter até 11% do seu salário descontado. Funcionário público tem até 20% do seu salário descontado, fora o que o patrão já vai pagar. Nós precisamos desonerar, tirar os tributos sobre a folha de salários e transferir a arrecadação para a movimentação financeira. Porque quando você traz para a movimentação financeira, os 30% que não pagam nada vão começar a pagar também. Então a resposta é muito simples. Essa diferença vem da economia subterrânea que hoje não paga nada. E como fazê-los pagar para eliminar o déficit, implantando um imposto sobre movimentação financeira e desonerando a folha de salários. Essa é a minha proposta. Vou fazer uma pergunta polêmica aqui. O senhor falou de evasão e o senhor explicou a dinâmica das pessoas que estão na informalidade e não pagam impostos. É, como que a gente vai criar impostos para essas pessoas? Como é que seria isso? E onde entra a questão dos subsídios, porque tem várias grandes empresas que têm subsídios bilionários. A gente seria uma vertente de reduzir esses benefícios até para equilibrar as contas? Como é que a gente faria, resolveria esse problema? Bom, vamos começar pela segunda pergunta. Lógico, né? Tudo que é subsídio, tudo que é gasto tributário, como é chamado, e eles chegam a 600 bilhões por ano, precisam ser constantemente reavaliados, a sua eficácia precisa ser estimada, ele precisa ou não ser continuado em função da essencialidade. Isso não é feito no Brasil. Quando nós tivemos, por exemplo, a pandemia, criaram um programa chamado PERSE, que é um programa de enormes subsídios para os hotéis, para o setor de turismo, para o setor de serviços, etc. Acabou a pandemia e esses benefícios continuam sendo dados. Agora é que o governo está restringido. Isso é uma obrigação de qualquer governo. Isso não é questão de escolha tributária, essa é uma questão de bom senso administrativo. Qualquer benefício precisa ser avaliado quanto à sua eficácia antes de ser simplesmente continuado ad eterno, como acontece no Brasil. Esse é um problema. Então, você tem toda a razão. E há uma boa fonte de recursos que pode vir desse caminho. Agora, o grande problema é o seguinte: a informalidade, aquele que não está pagando nada, nós vamos criar um tributo que ele não vai ser capaz de sonegar. Que tributo é esse? Tributo sobre a movimentação financeira. Portanto, quem paga muito imposto vai pagar menos e quem não paga nada vai começar a pagar agora muito mais. Por quê? Porque o imposto sobre movimentação financeira ele não consegue ser sonegado. É impossível, ainda mais na economia digital. Hoje em dia não se usa mais dinheiro. Hoje em dia toda a movimentação financeira é feita via Pix. Então, qualquer movimentação financeira, mesmo feita pela economia informal, eles também usam Pix, eles também usam os meios digitais para fazer pagamentos. Eles não vão começar a fazer pagamento levando caminhão de dinheiro, caminhão forte levando dinheiro para cá e para lá, porque aí a polícia pega. Ah, então, eles não têm como fugir dessa tributação, porque ela é automática. E veja,
A atual reforma tributária, Pedro, está instalando um princípio chamado split. O split é quando o imposto é pago no ato da compra, no ato da emissão da nota fiscal. Já é um caminho no sentido da tributação da movimentação financeira. O split nada mais é do que o seguinte: toda movimentação financeira já vai ter o recolhimento automático do IVA. Agora nós temos que fazer com que cada movimentação financeira já tenha também a arrecadação automática do imposto previdenciário. E esse imposto a economia informal não vai conseguir sonegar. Então, os recursos vêm daí. Sim, a resposta é essa. Vamos criar um imposto para eles, sim. Um imposto que eles não vão conseguir sonegar e vão ser obrigados a pagar. A não ser que mudem de país, a não ser que façam transações no exterior. E isso tem um custo muito alto. É melhor pagar 1 ou 2% da movimentação financeira, que é o que nós precisamos para financiar toda a previdência social brasileira, com 2% no crédito e no débito bancário, do que ter um custo elevadíssimo e brigar contra a Polícia Federal, contra a Interpol, enfim, contra o crime que certamente vai ser combatido pelas autoridades. Mas agora, só uma dúvida que veio. Esse imposto ele não atinge, por exemplo, uma transferência de Pix que eu faria, sei lá, para minha mãe, por exemplo. Não, ou teria. Atinge, Atinge. atinge, Toda a movimentação. atinge. Só que o seu salário já não vai ter o desconto de 7, 8 ou 10% de Então, cara. então em qualquer movimentação, ela tem a tributação. Que idade você tem, Pedro? 33. Então você não deve ter vivido, você já era grandinho, mas não teve muita experiência com a CPMF. Não. O que que era? A CPMF acabou em 2007. A CPMF era um tributo que toda a movimentação financeira, qualquer débito ou crédito que era feito em banco, 0,38% era arrecadado para custear o sistema de saúde no Brasil. Arrecadava muito bem, era um tributo absolutamente eficiente, não tinha contencioso, porque não tem como evitar esse imposto. A não ser que você faça o pagamento, como eu falei, em dinheiro, mas aí é mais caro você pegar um táxi e ir até a farmácia para pagar uma conta de farmácia do que fazer um cheque ou fazer um Pix, entendeu? Vai custar mais. Então, ele é insonegável. O que nós precisamos é um imposto semelhante a esse. Um imposto onde qualquer movimentação financeira, qualquer uma, vai ser onerada por esse tributo, 1,5% ou 2%. Em compensação, acaba o imposto sobre folha, que custa muito mais do seu salário, acaba a contribuição social sobre lucro líquido, que é um imposto que as empresas pagam como um acréscimo ao imposto de renda. Tudo isso é eliminado em troca de apenas 2% em todas as transações. Ou seja, não há quem perca dinheiro ou pague mais imposto do que paga hoje com esse tributo, a não ser a economia subterrânea. Esse que não paga nada vai começar a pagar sim. E é isso que nós queremos. Isso é que nós queremos fazer. Financiar a Previdência, não retirando mais de quem já paga, mas retirando de quem não paga nada, antes de aumentar a carga tributária de todos. Agora, isso é uma medida, é um pouco, vamos dizer, um pouco impopular, né? Independente do governo que esteja de direita ou esquerda, eu acho que tentar implantar essa medida é um pouco impopular, pelo menos no discurso ela é impopular. O senhor acha que talvez seja esse fator de não ter sido implantado esse imposto? Ah, Pedro, eu vou fazer uma pergunta para você, do jeito que eu faria num programa de televisão para atingir o povão brasileiro. E ver CPMF foi muito impopular, porque ela foi criada como um imposto a mais.
e não para substituir impostos existentes. O que nós estamos propondo é o seguinte: eu vou perguntar ao povo brasileiro, você que é assalariado hoje, o seu patrão paga para o INSS 20% sobre o que ele paga para você. E você paga mais 7% do seu salário, que é descontado, se eu ganho R$ 1.000, 7%, ou seja, R$ 140, perdão, R$ 70 vai ser descontado do meu salário. Eu só recebo 930. Em compensação, eu vou agora descontar 2% do seu salário ao invés dos 7. Ao invés de descontar 70, eu vou descontar 20. Você vai aceitar isso ou não? É melhor. Me diga como uma proposta dessa pode ser impopular. Ela pode ser impopular se não for bem apresentada, se não for bem explicada. Exato. Agora, eu acredito que será uma medida extremamente popular, se houver vontade de explicar devidamente ao povo o que é, coisa que, infelizmente, a imprensa não faz. O governo Bolsonaro, que eu participei do governo Bolsonaro junto com o Paulo Guedes, eu fui o secretário da Receita Federal, que é um dos órgãos mais importantes, é um status de ministério, né? E nós íamos implantar exatamente isso que eu estou dizendo para você. Aí o que acontece? A imprensa, sem saber o projeto, sem conhecer o projeto, a partir de uma apresentação que um assessor meu fez em Brasília, no Sindicato dos Auditores Fiscais, falando que seria implantado, ia ser proposto, um imposto sobre movimentação financeira para substituir outros impostos. A imprensa, ao invés de dizer isso, disse o seguinte: governo Bolsonaro quer voltar com a CPMF, ou seja, quer criar um imposto a mais. Resultado, não deu certo. Então, veja, é tudo uma questão de boa vontade, de honestidade intelectual, honestidade intelectual. A imprensa não está sendo honesta intelectualmente neste tema, não explica devidamente as coisas e o governo, você sabe, o povo muito manipulado pela mídia. Quando eles ouvem essas coisas, eles se impressionam e se manifestam contrariamente. Agora, se eu chegar e fizer publicamente isso que eu acabei de fazer para você, eu quero ver se o povo vai ser contra. E se a imprensa não for desonesta intelectualmente. E na sua opinião, por que que a imprensa não foi aberta da forma que o senhor está sendo? Porque beneficiaria Isso no todo mundo, né? governo Bolsonaro. A imprensa, em algum momento, Independente do governo, eu falo da proposta em si. mas você não consegue diferenciar a proposta da política. Esse é o grande drama que nós vivemos. Esta proposta que eu faço é uma proposta boa para o PT, é uma proposta boa para o Bolsonaro, é uma proposta boa para o país, para quem for. Mas, veja, como ela estava sendo proposta pelo governo Bolsonaro, o PT vai ser contra. Se fosse proposta pelo governo Lula, a oposição ia ser contra. Então, infelizmente, esta polarização política que nós vivemos prejudica, inclusive, o funcionamento da economia. Eu vou dar um exemplo para você. Eu disse que a CPMF ela foi extinta em 2007. Quem derrubou a CPMF? O grupo político que criou a CPMF. Olha que coisa interessante. Em 2007, antes disso, a CPMF foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso, 1992. Governo Fernando Henrique Cardoso. O PT era contra. Não, 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 não pode. O Fernando Henrique criou, funcionou muito bem, aí mudou o governo. O PT continuou usando. O PT aí, em 2007, quis, como é que se diz? Prorrogar a CPMF. Mas aí, por ser um debate político, a oposição, que era o PSDB, foi contra.
e derrubaram a CPMF. Então, veja, a CPMF é o exemplo típico do conflito político prejudicando um bom projeto econômico. É o mesmo projeto. Quando era de um governo, a oposição era contra. Quando virou projeto da oposição, o governo virou contra. E por isso é que este projeto aparentemente seria impopular. Então, veja, eu sou, como participei do governo Bolsonaro, eu me considero uma pessoa conservadora, uma pessoa de direita, eu sou um liberal. O PT vai sempre meter o pau nos meus projetos, independentemente da qualidade dele. Vai falar mal, vai dizer que é ruim, etc, etc, etc. E se ele for proposto por alguém do PT, então é a política, a polarização hoje que nós estamos vivendo no Brasil contaminou a economia de tal forma que nós vivemos essas contradições que hoje prejudicam o país e a economia brasileira. O senhor falou que essa reforma, ela tá, na verdade, é trocar seis por meia dúzia. É, o que que vai mudar então? Como é que vai ser esse processo de transição? E aí eu já emendo outra coisa. Eu conversei com alguns empresários que hoje no Brasil você tem os impostos são diferentes, né, nos estados, no ICMS. Então você pode, sei lá, você está em São Paulo é um valor, está em Goiás é outro, e aí você pode negociar com as empresas para trazer as empresas. E eu conversei com alguns empresários e eles não gostaram do jeito que tá sendo conduzido, né, essa reforma. É, como que seria tudo isso? O Pedro, primeira coisa que eu vou dizer para você é o seguinte: essa é uma reforma, e quando eu digo trocar seis por meia dúzia, não é que não tenha havido alterações, haverá alterações. O que eu disse é que no quesito simplificação é que nós estamos trocando seis por meia dúzia. Não vai ser mais simples, não vai ser, pode ser até mais complicado, mas será diferente. E quais são as diferenças? As diferenças são boas. Por exemplo, esta reforma tributária acaba com a eterna disputa em saber se um produto vai ser tributado pelo ISS ou pelo ICMS. Um produto, por exemplo, como um programa de computador, é um bem ou é um serviço? O famoso debate daquelas sandálias croque, né? Uhum. É sapato ou é chinelo? Com alíquotas diferentes. Então, veja, a primeira coisa é que a reforma universalizou. Tudo que é bem ou serviço vai ter um mesmo tributo. Isso é bom. A reforma tributária também acabou com a diferenciação de alíquotas, ou pelo menos reduziu o número de alíquotas. Se propunha a fazer isso, acabou não fazendo. Mas a maior parte dos produtos vai ter uma alíquota única. E cada estado vai ter uma alíquota só para todos os produtos. Também é bom, ainda que vários estados possam ter alíquotas diferenciadas. Então, são pontos positivos. Agora, os pontos negativos são muitos. E o principal arauto dos problemas desse sistema tributário é o seu governador, Pedro. É o governador Caiado, Ronaldo Caiado, que com muita propriedade eu apoio terminantemente as observações feitas pelo Ronaldo Caiado, Governador do meu vai estado. criar. Hein? Governador do meu estado, eu sou de Goiás. Sim, do seu estado, isso que eu falei. O seu governador, o Ronaldo, ele percebeu, veja, os pontos negativos. Um dos pontos é o seguinte: para combater a guerra fiscal, que eles acham ruim, eu tenho dúvida se é ruim, eu não acho. Eu acho que ela tem que ser regulamentada, ela tem que ser disciplinada, mas ela não é necessariamente ruim para uma federação. Para combater a guerra fiscal, a arrecadação do novo IVA vai totalmente para o Estado consumidor e não mais
para o Estado produtor, como é o nosso sistema. Em realidade, o nosso sistema é um sistema híbrido. A maior parte fica no Estado produtor e uma parte vai também para o Estado consumidor. A reforma tributária alterou isso, foi de um extremo para o outro. Agora a arrecadação desse imposto vai todo para o Estado consumidor. Muito bem. São Paulo vai perder ou vai ganhar? Acho que São Paulo é um grande estado produtor, portanto, vai perder muita arrecadação, mas é um estado grande consumidor também. Portanto, vai perder de um lado e, quem sabe, ganha no outro, vai ficar elas por elas. Pega Goiás, população pequena, nível de consumo baixo. É um estado essencialmente exportador, agronegócio, agroindústria. O que vai acontecer com as finanças desse estado? Vai depender agora, e é o que o governador vem dizendo. Eu não vou sair de pires na mão. Eu sou governador eleito, vou ter que ir mendigar recursos no governo federal, mendigar recursos com o conselho gestor desse imposto. Todo o imposto que era arrecadado para o meu estado agora vai para o estado consumidor, vai para o exterior quando é exportado, ou vai para os estados do sul, consumidores do trigo, do milho, do algodão, e seja o que é. Qual é a porcentagem da produção de Goiás? Do agronegócio que é consumido no Estado, 5%. 95% é isso. Então, veja, isto vai quebrar os estados produtores. Simplesmente. Isso é um grande problema do imposto, da forma como está. Ah, mas aí vem o governo federal e diz: não se preocupem, nós criamos um fundo que vai compensar os estados perdedores para que eles não fiquem ou não sofram redução de arrecadação. Beleza. De onde vem o dinheiro desse fundo? Nós, o governo federal, vamos colocar dinheiro nesse fundo. Muito bom. Deve ter enganado muito governador com essa conversa fiada. Não enganou o governador Caiado. Não enganou o governador Caiado. A maior parte dos governadores acreditam que o governo federal vai criar um fundo, vai suprir os recursos do fundo para subsidiar, não, para compensar os estados perdedores. Muito bom, vamos olhar o volume desse fundo. Você sabe qual é o volume necessário para este fundo ter nos próximos 10 anos? Tem nem ideia. 1,2 trilhão de reais, estimado pela ex-secretária de Fazenda do Estado de Goiás, Cristiane Alckmin. Ela fez esse estudo e publicou 1,2 trilhão ou 300 bilhões de reais nos próximos 10 anos. O E, governo também, o e esse governo fica dinheiro, brigando. esse dinheiro desse Hein? fundo vai vir da onde? Aí é que está, não tem fonte. Tem que vir do Tesouro. O governo vai honrar esse fundo? Eu acho que não vai honrar. O governo não tem um tostão. O governo está com dificuldade de 10 bi. 10 bi, não é um tri, 10 bi para fechar o orçamento desse ano e vai ter que transferir para esse fundo. Só esse ano já vão ser 10 bilhões. Quero ver como é que vai achar. O ano que vem são 60 bilhões, e assim vai aumentando até chegar em 1 trilhão e tanto, dos vários fundos que o governo federal tem que suprir. Então, veja, essa reforma tributária é boa, ela tem melhorias, tem, mas tem certas coisas que a tornam simplesmente perigosa, inviável e precisa ser corrigido. Por isso é que eu digo, é uma reforma que traz melhorias, ela simplifica em algumas coisas, traz mais operacionalidade em outras, usa bem a tecnologia, mas ela precisa ser avaliada com um pouco mais de cuidado. E essa é a grande luta que eu venho desenvolvendo. Eu acho que esta reforma precisa ser analisada, Pedro, por um grupo de especialistas independentes. Quem fez essa reforma é um grupo de economistas que foi patrocinado pela indústria brasileira e pelos grandes bancos brasileiros. Essa é uma proposta que veio de um órgão que tem patrocinadores. Nós precisamos fazer com que essa proposta seja analisada
por grupos independentes. O setor de serviço vai ter um aumento de carga tributária gigantesco. A indústria vai ter redução de carga tributária. O agro vai ter esse problema. Os estados produtores vão ficar sem recursos. Então, é uma reforma tributária, eu não vou dizer ruim, tem que ser jogada no lixo. Agora, não vamos jogar fora, como eu disse, o bebê junto com a água do banho. Temos que, ela já foi aprovada, mas ela precisa passar por uma análise muito criteriosa e eu aproveito até o seu programa, eu sei que ele vai ser muito ouvido no estado de Goiás. Eu espero que o governador, o secretário de Fazenda do estado, ouça, me procure, porque nós precisamos reunir pesquisadores e especialistas independentes para analisarmos essa reforma tributária criteriosamente. E não entrar nesse oba-oba, oba-oba, melhor reforma tributária do mundo, vai ser isso, vai ser aquilo, pá, e agora que as pessoas começam a ver os grandes problemas que estão surgindo. E vão se agravar ao longo do tempo. Inclusive, o governador Caiado está convidado para vir aqui. Estou tentando com a sua assessoria. Espero que a gente possa logo estar batendo papo. Professor, o senhor está falando dessas dificuldades. Eu queria que o senhor explicasse para a audiência esse processo de transição. Se eu não estou enganado, é até 2032 ou 33, né, esse processo total de transição. Como é que vai funcionar isso e quais que seriam os diferenciais competitivos dos estados? Como eu disse anteriormente, né, porque hoje as cargas de CMS são diferentes e nessa nova reforma os estados vão acabar perdendo essa competitividade. O que seria de diferencial para cada estado? Olha, há várias diferentes. Primeiro, em primeiro lugar, a política que cada estado tem com relação ao seu imposto vai desaparecer. Não pode mais ter isso, né? Vai ser uma espécie de um engessamento da capacidade de fazer planejamento tributário dos estados. Então, se um estado resolve reduzir a alíquota de ICMS, tem que reduzir para todos os produtos. Eu não posso mais falar, vou reduzir ICMS só para remédio, ou só para automóvel. Não, não pode mais fazer isso, o que é um absurdo. Então, vai ter que reduzir para todos, ou seja, o Estado perde autonomia tributária, um grande problema. Segundo, ele perde capacidade de arrecadação, como eu acabei de falar, e ele vai começar a depender desses fundos. Então, isso é um outro elemento extremamente complexo. E o terceiro elemento que eu acho muito importante na análise desse imposto, né? Os estados, eles passam a ser administrados por um órgão centralizado. E esse órgão centralizado, ele é composto por representantes de estados, de municípios, etc., mas são pessoas indicadas, não são pessoas eleitas. Eles vão ter mais poder do que senadores da República hoje. Não é? Então, os estados vão realmente entrar numa situação de perder autonomia, de perder capacidade de fazer política tributária. E tinha um outro item que você perguntou que O eu processo de transição, se eu não estou enganado, é até o processo de 2032. transição ele vai durar 10 anos, vai 10 ser anos, né? até 1900. A reforma tributária, em realidade, 10 anos a partir de 23, quando o projeto foi proposto. Até 2032. Ele só começa a funcionar plenamente em 2033. Já no ano que vem, de 2026 até 2033, portanto, durante 7 anos, nós já vamos ter um período de transição. Gradativamente, nós vamos passando desse sistema para outro. E aí você pergunta: isso vai simplificar ou tornar este período mais complexo? Muito mais complexo. Por quê? Porque as empresas vão ter que atender os dois sistemas tributários simultaneamente, o que é um absurdo também. Ou seja, eles vão ter que atender o sistema tributário atual, só que com alíquotas decrescentes, e vão ter que atender o sistema novo
com alíquotas crescentes. Então, durante esse período de 7 anos, o trabalho das empresas de contabilização, de planejamento, de cálculo de rentabilidade, de margens de lucro, todo o trabalho financeiro e contábil dessas empresas vai ser duplicado, não só com um sistema que é tido como muito ruim, que é o atual, como por um novo que ninguém conhece ainda. Então, imagine os custos que as empresas vão ter para aprender o que é o sistema, se adaptar a uma necessidade tecnológica muito mais intensa que elas não têm hoje ou têm em muito menor escala. Então, esse período de transição é aquele negócio que a gente diz, vai piorar muito antes de melhorar. É, vai ter muito trabalho aí para os contadores, né? Contadores, administradores de empresa, planejadores, gestores. Isso pode quebrar empresas, isso pode alterar radicalmente, Pedro, um princípio fundamental da gestão, que é a questão da localização industrial. Veja, hoje nós temos empresas instaladas no Nordeste ou no São Paulo, ou em Goiás, que tem um plano ambicioso de atração de empresas, por exemplo, o parque farmacêutico, né, foi atraído, tem um grande foco lá em Anápolis, se não me Sim, engano, né? exatamente. Não dá. Veja, esse foco foi atraído por lá para o benefício. Agora vai acabar o benefício, vai ser reduzido. Para onde que eu vou? Qual vai ser? Eu vou tudo para voltar para São Paulo? Não vou. Veja, então, é um desafio gigantesco, não só do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista operacional, localização industrial, aonde estão os meus insumos, aonde está o meu mercado. Eu posso quebrar ou não em função de planejamento desse tipo. Ou seja, eu sinceramente acho que esta reforma tributária, Pedro, eu repito, a forma como ela está sendo feita é um salto no escuro. O país está sendo lançado num mar de incertezas e eu não sei qual vai ser o resultado. E o pior de tudo, ninguém está analisando os possíveis resultados disso. Todo mundo continua imerso nesse oba-oba, nessa lavagem cerebral que foi feita de que nós temos o pior sistema do mundo e agora vamos ter o melhor do mundo. Não é verdade que nós tínhamos o pior e não será verdade que nós teremos o melhor. E isto não está sendo corretamente avaliado. Esse é o grande pleito que eu faço. Repito, mostra esse programa seu para o governador, para o secretário de Fazenda de Goiás. Goiás precisa ser um dos vetores para nos ajudar nesse movimento de avaliação muito mais precisa, por causa da coragem do governador Ronaldo Caiado, que frontalmente foi o único governador que frontalmente teve coragem de dizer: nós precisamos debater isso, não vamos simplesmente assinar embaixo do jeito que todos os outros fizeram. Com certeza. A gente pode pressupor, né, professor, que a maioria dos nossos políticos foram mal orientados, né? Porque se a gente pegar a grande maioria dos políticos são do Nordeste, Norte são estados, né, que têm a população menor. Então, se esses estados perdem a vantagem competitiva do ICMS, por exemplo, as indústrias vão provavelmente vir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, porque tem mais mercado, tem, enfim, talvez seja Lógico, melhor. Então, tanto no Congresso Nacional quanto os governadores foram muito mal assessorados, né? é uma questão de, primeiro, o político pensa a curto prazo. Né? O político falou: são 10 anos, isso vai piorar mesmo só daqui 10 anos. Daqui 10 anos eu já virei presidente da República, eu já sou senador, não sou mais governador, é problema. Então, veja, esta transição muito longa enfraqueceu o raciocínio mais preciso, porque é uma coisa mais distante. Portanto, o grau de a iminência do impacto ela perde um pouco de força. Isso desmobilizou uma análise mais racional. O governador Caiado não, é um dos poucos que viu, está pensando a longo prazo, não está pensando amanhã. Né? Então foi um artifício muito
eficiente para desmobilizar qualquer foco de oposição ao projeto. E, como você mesmo disse, tem gente que vai ganhar muito. Isso não é coisa que for um erro técnico, não. Os estados consumidores do Nordeste e do Norte, que têm consumo, mas não têm produção, eles vão ser os grandes beneficiados dessa reforma. A receita vai para eles, que são os consumidores. Produzem pouco, mas consomem muito. Só consomem. Então, tem interesse político. O custo disso foi desmobilizado por essa transição longa, enrolaram os governadores do Centro-Oeste e do Centro-Sul, que caíram nessa conversa de fundo, não sei o quê, papapá. Nós temos agora essa banana para descascar, ou esse abacaxi para descascar. O senhor acha que a reforma vai ter que ser rediscutida? Eu não tenho dúvida. Eu não sei se rediscutida assim, no sentido de revoga Uhum, a emenda constitucional 132 e põe outro, mas uhum, ela vai ter que ter um monte de legislação complementar, quem sabe outras PECs. Por exemplo, a desoneração de folha que eu uhum, proponho, se ela for implantada, provavelmente vai precisar de uma outra PEC. uhum. Ela não elimina a PEC da reforma tributária, mas ela complementa. Então, muita coisa eu acho que pode acontecer. Primeira consideração, tecnicamente haverá necessidade de ajustes. E politicamente, nós vamos ter eleição do ano que vem. Se a oposição vencer, e acho que há uma grande chance da oposição vencer, é a minha opinião, pelo menos, eu acho que a disposição de continuar simplesmente com essa venda nos olhos, avançando por esse caminho, vai ser revista. Eu Uhum. acho que os governos vão rever um pouco o que foi aprovado nesse governo, ver o que é que precisa ser alterado. Agora, se o PT for continuar no governo, aí provavelmente a trajetória será outra. Eles vão continuar batendo nesse projeto, ainda que algumas alterações eu acho que terão que vir independentemente de quem ganhar a eleição. A gente está falando de reforma tributária e tem uma proposta agora que o pessoal está comentando muito, a questão da isenção do imposto de renda. Estão falando em isentar até quem ganha R$ 5.000 e depois taxar o super rico. O senhor acha que é uma boa proposta para equilibrar essas contas ou não? Ou então qual que seria o meio termo disso? Eu acho que, primeiro, olha, hoje, na legislação tributária do imposto de renda da pessoa física, quem ganha R$ 5.000 está na alíquota máxima, na alíquota de 27,5%. Isso é um absurdo. Por quê? Quando você chega na alíquota máxima, é para você pegar realmente os super ricos. E a nossa alíquota máxima pega classe média média, não é nem classe média alta, R$ 5.000 por mês, não é classe média. Então, realmente, tributar com 27,5%, como é hoje, quem ganha 5, 6, 7 mil reais, é um absurdo. Tem que aumentar esse nível ah, ah, de isenção, não tenho dúvida nenhuma. Muito bem. Como é que você faz para não perder muita arrecadação? Tributando o super rico. Como? Fazendo o que o governo está fazendo, ele simplesmente procurando um imposto mínimo para ser imposto sobre 140 mil famílias, inclusive ilegalmente, através de um recurso complexo, que é você calcular o imposto que você paga para saber se chega a 10% ou não, e se não você tem que recolher a diferença, etc., está totalmente errado. O que é que nós precisamos fazer para tributar o ser rico? Primeiro, fazer valer o imposto de renda, reformar a legislação do imposto de renda, o regimento do imposto de renda. Hoje a tributação permite, hoje a informatização dos meios de fiscalização permitem você voltar ao sistema tributário cedular, que é o que nós tínhamos no passado, incluir a tributação de um mercado financeiro na renda tributável e na tabela que vai a 27,5%. Então, veja, o grande problema hoje que eles dizem é o seguinte:
O milionário, o super rico, primeiro precisa definir o que é o super rico. Para o governo, quem ganha 50 mil reais por mês é o super rico. Não é. Esse é uma classe média alta, mas não é super rico. Longe de ser super rico. 600 mil reais por mês não é o trilionário americano, não é o Elon Musk americano. Não. Então, o que é que precisa fazer? 600 mil Ao por ano, né, o invés senhor fala? 50 mil por mês ou 600 mil por ano, Exato. né? O que é que precisa ser feito? Todos os rendimentos, inclusive os financeiros, serem tributados na tabela do imposto de renda da pessoa física e não tributados na tributação na fonte, que hoje é a tributação de 15%, que de fato é baixa. Então, o que é que você faz? Toda tributação no mercado financeiro ou não é somada ao rendimento do trabalho, compõe um imposto de renda, e aí sim você reforma as alíquotas do imposto de renda da pessoa física de tal forma a fazer, por exemplo, de 0 a 10 mil reais ou a 5 mil reais isento, de 10 a 20, 7%, de 20 a 100, 15%, de 100 a 500, 30, 25%, 27,5% de 1 milhão ou mais. Acabou. Sendo que toda a tributação financeira é jogada também na alíquota do imposto de renda. Essa é justa, pega todo mundo, não exige uma burocracia específica. Esse conceito de imposto de renda mínimo é injusto e inconstitucional. Se eu estou cumprindo toda a legislação e o meu imposto é de menos de 10%, por que eu vou ser obrigado a pagar 10%? Se a legislação diz que a minha tributação, em função dela mesma, é menos de 10%. É inconstitucional isso. Ou seja, eu cumpro a lei e sou penalizado porque, ao cumprir a lei, eu pago menos de 10%. Lógico, eu posso ser penalizado se eu estou descumprindo a lei para pagar menos de 10%. Aí é outro assunto, aí é sonegação. Mas se eu cumpro a legislação, tenho todos os meus rendimentos feitos no mercado financeiro, a tributação lá é mais baixa. De fato, no cômputo final, eu pago menos de 10% do meu rendimento, por que eu vou ter que pagar mais se eu cumprir tudo absolutamente legal, de forma legal? É inconstitucional. Eu não posso ser penalizado por cumprir a lei. Então, veja, qual a solução? Esse é um péssimo projeto, a não ser a isenção. A isenção até 5 tem que vir mesmo. Mas essa isenção tem que vir com uma reforma da tabela imposto de renda da pessoa física e a eliminação da tributação na fonte dos rendimentos financeiros. E joga a tributação dos rendimentos financeiros na tabela de imposto de renda da pessoa física. Essa é uma solução de longo prazo, justa, correta, progressiva, sem litígio, porque isso vai dar litígio. Isso vai dar briga no tribunal, no Supremo até a eternidade. Enfim, eu acho que nós precisamos pensar muito seriamente no nosso sistema tributário, e o governo está adotando o caminho errado. Ao invés de fazer uma reforma tributária ampla, não é mexer só no IVA, depois mexe no imposto de renda, depois mexe por pedaço. Reforma tributária tem que ser um conjunto, é uma coisa orgânica, ela tem que ser articulada, ela não pode ser trabalhada só num pedaço, porque ela impacta outros, e aí começa a criar contradições como essa que eu estou acabando de descrever para você. Querem isentar até 5 mil. É justo. Muito bem. Mas como é que eu faço isso? Para fazer isso, eu tenho que criar mais um outro imposto que não existe, que é inconstitucional, que é o tributo mínimo e que, inclusive, é ilegal. Porque o tributo mínimo não está na nossa Constituição. E foi criada agora uma nova figura, que é o tributo mínimo, que não existia em lugar nenhum. Agora existe, ou se for aprovada a lei, que é você é obrigado a pagar pelo menos 10, senão você tem que pagar a diferença. É um novo imposto. Que PEC criou esse novo imposto? Nenhuma PEC. Isso vai dar briga, isso vai para a justiça, não tenho dúvida. O senhor disse que é injusto. O senhor não acha que está faltando, então, um pouco de diálogo no Congresso? O senhor disse que é a favor da isenção até 5 mil. E, ao mesmo tempo, o senhor falou que tem que ser progressivo, né? Essa questão do imposto e dos rendimentos. Mas o que a gente vê no Congresso é ou você é a favor 100% do que o governo está propondo, ou a oposição é contra e quer obstruir. Está faltando esse diálogo para que a gente faça algo que seja justo para todo mundo? Pedro, não vamos ser.
ingênuos. Hoje em dia, Congresso Nacional, dominado pelo Centrão, você tem uma oposição rigorosa, tem uma situação rigorosa e um Centrão que controla todas as decisões, e esse Centrão é movido por uma coisa chamada emendas. Ponto final. Não é questão de diálogo, eles sabem muito bem o que estão fazendo. Acontece que o Centrão tem outros interesses que não um projeto de reforma tributária bom, acabado, etc. Por que o Lira não refaz completamente esse projeto? É uma pessoa inteligente, compreende tudo, sabe tudo, porque ele tem a pressão do Centrão. Olha, eles têm que apoiar o governo, tem as emendas, o governo usa as emendas como um mecanismo de coação. Você sabe disso, eu fui deputado federal também. No meu tempo, as emendas eram desse tamanho, o Congresso tinha autonomia. Eu me lembro, no meu tempo de deputado federal, sabe quanto nós tínhamos de direito de emendas cada parlamentar? R$ 1 milhão, um milhãozinho. 1 milhão cada deputado federal. Mal dava para você dar bolsa de estudo, etc. Era uma coisa simbólica. Hoje, as emendas absorvem 40% do orçamento discricionário. Quer dizer, então, qual é a capacidade decisória do Congresso Nacional? Nenhuma, nenhuma. O mensalão hoje existe, só que praticado com outro instrumento, que se chama emendão. É o emendão. Acabou o mensalão, entrou o emendão. Então, É orçamento secreto, né? O famoso orçamento secreto. olha, aliás, acho que até de secreto não tem nada, não, mas é a força. Não adianta. O momento em que o Congresso perde autonomia, essa promiscuidade entre legislativo e executivo. A qualquer momento, o executivo pega um deputado, indica ministro e obriga ele a trazer voto de 50 para deputados com ele. Para isso, para esse ministro trazer voto de deputado com ele, ele precisa indicar os apadrinhados desses deputados para os cargos nos estados. Enfim, a nossa política está podre. Essa é a realidade, está podre. Nós precisamos mudar politicamente, inclusive o sistema eleitoral, acabar com esse sistema eleitoral proporcional, que no caso brasileiro gera todo tipo de distorção, 30 partidos políticos, financiamento público de campanha, Pedro, financiamento público de partido, de campanha até dá para entender. Você tem uma determinada verba para fazer. Agora, para financiar o partido, eles recebem fortunas todo ano para pagar avião, pagar escritório, pagar secretária. Se você quer criar um partido, vá procurar adeptos que pensem como você e que cada um contribua para manter esse sistema funcionando. Enfim, eu acho que nós precisamos mudar tudo. A política está podre no Brasil, repito. A gente está falando aqui um pouquinho de política, né? Do cenário do Congresso. O senhor acha que talvez chegou o momento da gente ter um movimento mais de unidade nacional, até para que a gente tenha propostas, porque assim, professor, a gente vê hoje muito radicalismo nessa polarização, né? Tanto de direita quanto de esquerda, e de propostas de fato, a gente não vê isso sendo discutido de forma séria, como o senhor está dizendo, a reforma tributária não foi discutida de uma maneira detalhista, e o Brasil está precisando de projetos que sejam bem discutidos. O senhor não acha que está faltando essa unidade nacional? Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Veja, a luta entre os democratas e os republicanos agora mudou um pouco. Com a chegada do Trump mudou um pouco. A luta entre eles era ferrenha, entre Uhum. esses dois partidos. Mas quando se falava em projeto nacional, não tinha muita diferença. Tanto republicanos como democratas colocam os interesses americanos em primeiro lugar. E é por isso que os Estados Unidos virou o que é. Agora, aqui não. Aqui é uma briga para um derrubar o outro e desfazer os bons projetos. Agora, a culpa é da política? A culpa é do político? Não. A culpa é da sociedade brasileira. A culpa é nossa, Pedro. Nós é que não estamos nos organizando. É a sociedade que não tem uma visão clara. Nós temos uma elite muito ordinária. Nós temos uma elite que só pensa em interesse econômico, não pensa no país como o americano pensa. O americano, ele antes de doar sua fortuna como herança para os seus herdeiros,
ele faz doações, ele dá para entidades, ele tem um espírito comunitário que nós não temos. Então, não tem dúvida nenhuma, falta isso tudo no Brasil. Nós precisamos criar esse espírito nacional, esse interesse público, e que isso contamine todo mundo. Mas para isso precisa ter educação, precisa ter conhecimento, precisa ter cultura. Nós não investimos em educação, como é que nós vamos esperar o eleitor para fazer boas escolhas se a educação pública está no estágio em que estamos, aonde o cara sai do primário sem saber fazer conta de multiplicar ou de dividir? Enfim, então nós precisamos amadurecer a nossa sociedade. E para isso precisamos continuar com reclamações, com programas como o seu, que levem isso, que discutam isso. Mas, olha, só o tempo é que vai nos levar, quem sabe, a isso que, sem dúvida alguma, está faltando na sociedade brasileira: espírito público, interesse nacional, patriotismo. Isso está faltando na sociedade brasileira. É, com certeza, professor. Isso, independente da corrente política, realmente está faltando essa unidade, esse pensamento da nação. E, assim, até uma das razões, né, desse programa é discutir em alto nível, né, independente de pensamento, pensando no Brasil. Inclusive, ontem a gente estava falando sobre presidencialismo de coalizão. O senhor acha que essa forma de governar, ela destrói o Brasil? Porque se a gente pegar desde da redemocratização, você não vê muitos avanços, né, no Brasil. Entra governo, sai governo, a mudança é praticamente mínima, né? O governo entra, a oposição desde o primeiro dia já quer tirar o presidente, já quer fazer um movimento de impeachment e o Brasil fica patinando. O senhor acha que esse movimento, esse sistema está falido? A gente tem que ter uma reforma estrutural no Brasil? Como é possível um presidente da República, num regime presidencialista, administrar um país com 35 partidos representados no Congresso, sem maioria, aonde o maior partido tem 80 a 100 deputados, em 513, e agora vai aumentar, né? Vai para 31. 533, sei lá. Como é possível governar? Não é possível. Agora, a pergunta é, por que nós temos 50 partidos, 30 representados no Congresso? Por quê? Com bancadas de um, de dois, de três, de cinco, de oito, de 10, de 20, de 50 e tudo. Quer dizer, tem que atrair todo mundo para conseguir maioria. Para conseguir tudo, você tem que fazer o mensalão ou o emendão, não tem jeito. Então, qual é a causa disso? Por que nós temos tanto partido? Por que os interesses estão tão difusos? Muito fácil. Eu crio um partido, recebo do governo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por mês para tocar esse partido pequeno, partido recém-criado, recebe centenas de milhares de reais por mês para tocar o partido. Os partidos normalmente têm dono. Eu crio um partido, minha mulher é a vice-presidente, o meu filho é o secretário, a minha secretária é da comissão executiva, o meu motorista também é, eu ponho todo mundo ali, fico dono do partido, recebo essa fortuna do governo, gasto como bem entendo. Eu não vejo o presidente de partido indo para Brasília de avião a jato, de avião comercial, eles alugam jatinho. Por quê? Porque tem dinheiro do governo. Dizem que não querem, porque vão ser hostilizados, não sei o quê. É possível que sejam mesmo. Mas quer ir de jato? Usa o dinheiro do partido arrecadado com os filiados do partido, e não o governo pagando. Então, veja, nós precisamos mudar as instituições políticas brasileiras, acabar com esse negócio, com esse paternalismo no governo financiar tudo. Governo financiar partido é um absurdo. O governo não tem que financiar partido. Partido é uma coisa da sociedade. É um grupo de cidadãos que se juntam, criam um partido em defesa de um bem comum. Portanto, é interesse da coletividade. Não fazer a oposição e aqueles que não concordam pagarem por isso, que é o que o governo faz. Então, nós precisamos rever todas as instituições. E a primeira delas, e aí você tocou acabamos resbalando para esse tema, né? Nunca vai ter reforma tributária boa, nunca vai ter reforma previdenciária boa, nunca vai ter reforma administrativa boa, se nós não fizermos primeiro uma reforma política, eleitoral, inclusive.
E, logicamente, se não colocarmos a educação como a grande e única prioridade nacional. Quando eu digo educação, é educação, cultura, tecnologia, ciência, isso é prioridade. O resto, esquece. O resto cai naturalmente se você investe em educação. Tudo se ajusta quando você tem educação, inclusive questões de saúde, questões jurídicas, questão de crime. Você tendo educação, tudo isso se ajusta muito melhor do que sem educação. E isso não é prioridade nesse país. Ao contrário, É, não é. A prioridade é o discurso demagógico, soberania nacional, que é soberania que está tendo agora com o negócio do Trump, né? Soberania nacional, que é soberania nacional. Relações internacionais sempre foi presidida por o quê? O mecanismo do poder. É o poder que faz com que um país negocie com o outro, as alianças feitas. Agora, um governo chega, ostensivamente se opõe ao governo norte-americano, combate o presidente da República e não quer que haja oposição sistemática dizendo que isso é soberania. Não. O que está acontecendo é uma relação de forças, é uma relação de poder, aonde um fraco resolveu fustigar o mais forte. Acabou. Agora, se ajuste à realidade, seja mais. Nós temos uma política externa hoje comandada por uma visão polarizada do bem e do mal, aonde Estados Unidos é o mal, aonde a Europa é o mal e aonde o socialismo, as ditaduras são o bem. Está invertida. Então veja, a relação de forças nos grupos de poder internacional reagem e inclusive punem. De certa forma, respondem a esses desafios. E é o que nós estamos vivendo. Ao invés disso, soberania nacional e resolvem agora desafiar e declarar guerra aos Estados Unidos. Daqui a pouco o Lula vai declarar guerra aos Estados Unidos. Declara guerra. Não, é o que vai acontecer. Do jeito que ele fala, Pedro, a impressão que eu tenho é que ele quer declarar guerra aos Estados Unidos, pegar os nossos submarinos, mandar lá e declarar guerra. Porque não é possível falar as coisas que ele fala dizendo que o Trump devia ser preso, etc, 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 etc. Ele está usando a legislação americana, ele não está mexendo na legislação brasileira, ele está pressionando, é outra coisa, ele está punindo nos Estados Unidos, com instrumentos norte-americanos, aqueles que eles acham que estão combatendo os seus interesses, os interesses americanos. É legítimo, é legítimo. Enfim, nós precisamos, não havendo uma reforma política importante, e essa reforma política baseada, sustentada por prioridade total na educação, nós não vamos sair disso. É o que a Coreia fez, é o que Singapura fez, é o que uma série de países, é o que a China, de certa forma, está fazendo, ainda que com um regime político um pouco diferenciado. É isso. o senhor falou, Concordo. o senhor falou do Lula, eu queria a sua avaliação do Lula 3. O Lula 2 foi um bom presidente, pegou um momento muito positivo. Ele se cercou de pessoas moderadas, trouxe para o. Ele fez um governo de união nacional, trouxe ministros e presidentes do Banco Central, como, sei lá, Armínio Fraga, Henrique Meirelles, aquele o aquele do agro, Roberto Rodrigues, enfim, ele trouxe gente de todos os vieses políticos brasileiros e fez um grande governo. Aproveitou, inclusive, uma situação internacional muito boa, que foi a explosão das commodities, etc. Então, fez um bom governo, tanto um. O dois começou a descambar um pouquinho, mas a Dilma já com uma outra visão, que contaminou o Lula 3, da oposição, da polarização nacional e internacional, o Lula se acreditando um grande líder nacional, internacional, que de certa forma ele angariou muito respeito internacional nos primeiros governos, agora achou que poderia ampliar isso e se tornar um grande líder, um estadista internacional, começou a deturpar, a deformar os seus valores e fez um governo muito mais
enviesado para a esquerda. E no momento em que faz isso, se cercou de gente muito, eu diria, enfim, com um viés ideológico muito forte, e fez um governo longe daquilo que você falou. Um governo de união, um governo de equilíbrio, que traga todas as visões nacionais para acharem um denominador comum. Ele radicalizou a política no Brasil. E do ponto de vista econômico, é a mesma coisa. A economia refletiu isso e está radicalizando na medida em que ele quer colocar rico contra pobre, ele quer colocar investidor estrangeiro contra investidor nacional, e isso vai acabar gerando um atraso muito grande, tanto político como econômico brasileiro. Sei que o tempo do senhor está curto e uma última pergunta. Como é que o senhor olha para o cenário de 2026? O Bolsonaro está inelegível, provavelmente vai ser preso agora em setembro. Como é que o senhor olha? É Lula versus quem? Quem vai ganhar? O que o senhor acha? Nós estamos. E a minha vida. Olha, falar em eleição é que nem pedir para o economista fazer previsão de câmbio. Não dá para fazer. Jamais faria. Vai acontecer com o dólar, vai subir, vai. Não dá, não sei. E jamais ousaria falar. Eleição é a mesma coisa, não dá para falar. Tudo pode acontecer. Mas eu vejo uma sociedade, por todas as pesquisas que eu vejo, dividida meio a meio. A acreditar nas pesquisas. Eu acho que, do ponto de vista de uma análise assim técnica, o governo está fraco. Acho que existe uma grande frustração na sociedade brasileira, inclusive naqueles que são apoiadores do Lula. Mas eu não sei se essa frustração vai reverter em mudança de apoio do governo Lula ou do PT para o outro lado da balança. Então, na minha avaliação, Bolsonaro provavelmente não será candidato. Acho que haverá mais de um candidato representando a direita. Não acredito que Bolsonaro, com esta, com esse posicionamento dele, de se manter distante de uma definição. Ele também não está fazendo um trabalho muito amplo de união dos grupos conservadores em prol de uma candidatura única. Eu acho que nós vamos ter mais de um candidato representando a direita e um candidato representando o PT. Mas eu tenho certeza que será o PT contra um candidato da direita. Não sei se é o Zema, não sei se é o Caiado, não sei se é o Tarciso, não sei se é a Michele, não sei se é o Eduardo, provavelmente todos vão disputar, ou um grande número deles disputa, mas só um deles vai chegar, porque no primeiro turno o Lula não vai ganhar. E no segundo turno vai haver uma grande reunião em torno, e aí a polarização direita-esquerda, o que torna a eleição absolutamente imprevisível. A depender da minha avaliação, isso é muito pessoal, eu acho que a situação econômica brasileira está piorando, a situação internacional do Brasil está piorando, o quadro econômico interno está entrando num processo de piora com a desaceleração da atividade econômica. Acho que o povão vai começar a sentir isso a partir de começo do ano que vem. Os índices todos já mostram uma desaceleração muito grande na atividade econômica brasileira, crescimento no primeiro trimestre, estabilização no segundo trimestre e queda agora no terceiro trimestre do ano, que vai se aprofundar no quarto trimestre e no ano que vem. Então, é possível que cheguemos a uma eleição com o povão começando a sentir o impacto negativo da desaceleração econômica no seu dia a dia. E isso pode mudar voto, sim. Isso pode fazer com que as coisas se alterem. Portanto, a depender desta minha visão, eu acredito numa vitória da direita no Brasil nas próximas eleições. Mas vai ser no segundo turno,
E vai ser com esse deslocamento, com essa frustração da esquerda com o governo que ela mesma elegeu e que está se mostrando, tanto interna quanto internacionalmente, um governo muito ruim, muito fraco, um governo de sistemática oposição a tudo, de desestabilização de valores, e eu acredito que esse vai ser o desfecho da eleição do ano que vem. Pelo menos é o que eu espero que aconteça. Professor, eu queria te agradecer pela presença. Antes da gente encerrar, deixe suas redes sociais para o pessoal poder te seguir. Olha, eu tenho o meu Twitter, eu tenho o meu Instagram, eu tenho o meu website. Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês. Vou deixar aqui embaixo as redes sociais do professor Marcos Sintra. Recomendo que você siga, independente da sua corrente política. É uma pessoa referência. Vou deixar as redes do Content, as minhas. Muito obrigado. Até a próxima. Um Esse aqui. abraço, então.